Uma situação que está acontecendo neste momento, não é isso, Bruno Pinheiro? Tá rolando um protesto de indígenas? Conta melhor pra gente. Exato, aconteceu um pouco mais cedo hoje, logo nas primeiras horas do dia, e durou cerca de 5 horas essa manifestação sobre a Ferrogrão. É uma discussão sobre a construção de uma ferrovia que atinge ali o estado de Mato Grosso, vai até o porto de Miritituba, que iniciou lá no governo anterior do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E a gente vê então essa embarcação. Essa ação ocorreu, incluiu ocupação das barcas, na verdade, das hidrovias do Arco do Norte e também contra a Ferrogrão. E durou cerca de 5 horas, com cerca de 4 embarcações e 6 lanchas que estavam cercando os comboios, sem confrontos e só focando na conservação da biodiversidade. Essa foi a informação que foi divulgada, essa repasse uma espécie de um release, né, que a assessoria acabou compartilhando com a nossa equipe de reportagem, dizendo que o rio é estratégico para a infraestrutura, cortando esta região, sendo alvo de hidrovias e de ações como essa da Ferrogrão. Dizendo ainda sobre a Ferrogrão que tem um risco de multiplicar o volume de grãos. Enfim, diz ainda que é uma contradição governamental após a COP30 ainda ter essa ferrovia nesta região. Então, contra, né, justamente esse avanço da Ferrogrão na região. É um plano do governo anterior que era de aumentar as ferrovias, na verdade, aí aproveitando esse momento, dizendo que isso gera uma destruição do meio ambiente e evitando justamente esse avanço da estrutura da Ferrogrão e já cobrando também a demarcação do novo marco temporal, assunto que está judicializado, assim como esse da Ferrogrão também. Quero ouvir as análises da Mônica Rosenberg sobre esta manifestação. Aliás, essa é só mais uma, né, Mônica? Porque são várias que estão acontecendo na parte de fora aqui da COP30. Quando a gente chega logo na parte da manhã, tem vários indígenas, representantes de outras áreas, de outros segmentos também fazendo ali esse ato de manifestação contra o que eles acreditam que não é importante neste momento para o meio ambiente. Mas a gente vê essa discussão do agronegócio, que justamente o que é esse avanço do agronegócio e também automaticamente tem que ter essa estrutura, que é justamente as ferrovias para tirar os caminhões das rodovias. Isso acaba até facilitando na exportação, mas tem esse movimento contra que chegou a ser judicializado e chegar ao Supremo Tribunal Federal. Quero ouvir de você qual é a sua análise sobre esse tipo de movimento acontecendo exatamente na mesma época da COP30. Então, Bruno, vamos lá. Em relação ao formato da manifestação, de eles estarem aproveitando que todos os olhos estão em Belém e que o assunto está aí na pauta, eles estão certos de aproveitarem e fazerem as manifestações, colocarem os seus pontos e suas demandas. O problema é que justamente a demanda, ela é um contrassenso. É o que eu estava falando antes sobre o desenvolvimento sustentável. Não adianta falar em preservar o meio ambiente e explicar que essa ferrovia vai trazer malefícios ao meio ambiente e esquecer que tem gente passando fome. Quando a gente fala de pobreza, não é só a pobreza energética, não é só a pobreza menstrual, nós temos que falar de pobreza como um todo. E para poder atender a fome, para poder atender a necessidade de grãos, para poder alimentar o mundo, o Brasil é o celeiro do mundo, a gente precisa ter vazão. E aí o Brasil recorre demais ao transporte rodoviário e usa muito pouco a ferrovia, que é uma excelente forma de fazer o escoamento de produção. A gente precisa sair dessa toada de que o agro malvadão. O agro é quem produz alimento que vai matar a fome do futuro do mundo. E a gente precisa entender que existem alguns mecanismos, alguns meios de transporte eficientes, como é o caso da ferrovia, que nesse caso, por mais que tenha problemas com o meio ambiente, quando você põe na balança e faz a análise, é importante que aconteça. Então o protesto é válido, mas infelizmente não deveria, eles precisariam levar em conta que defender o meio ambiente não pode ser o sacrifício do resultado da melhora econômica e da produção de grãos que a gente está conseguindo ter.
Mônica, mas eu questiono também por que essas comunidades indígenas não foram incluídas nas pautas da COP30. Poucas comunidades indígenas foram chamadas para debater os temas e estarem presentes ali, Renato Durgan. Sem dúvida nenhuma que as comunidades indígenas fazem parte dessa realidade, principalmente regional da floresta amazônica e principalmente ali em volta de Belém, né? Ali no estado do Pará, que é um dos maiores produtores de minério, de ter uma biodiversidade imensa, a floresta amazônica, o lugar ali é apropriado para se discutir tudo isso. Porém, a questão da hidrovia no Rio Tapajós e do ferrogrão, ela é necessária para o escoamento da produção e para o custo dessa produção cair também. Porque o Brasil fez uma opção errada no século XX de rodovias, né? Muito pelo lobby ali das montadoras e da questão do diesel ali. A gente optou por cortar o país de rodovias, que hoje estão obsoletas. E, ao contrário ali do que os Estados Unidos, Europa, a China ali, a gente não construiu ferrovias. Talvez o grande construtor de ferrovias do Brasil tenha sido Dom Pedro II e depois ali a República do Café com Leite, né? Com as empresas inglesas ali de trem, né? E as ferrovias. E daí foi desmantelado isso. E hoje a gente paga um custo de produção altíssimo. A produção do agronegócio, ela está no centro-oeste e uma parte da região norte, Tocantins, Rondônia, Acre, ali uma parte do Pará e do Amazonas também, mas principalmente na centro-oeste. E os portos do Brasil estão do outro lado do país. E como que a gente vai escoar essa produção sem ferrovia? Claro, a gente tem que construir ferrovias e fazer essa navegação no Rio Tapajós de uma maneira sustentável. Não desassoreando o rio, destruindo o meio ambiente, derrubando floresta, mas fazendo da maneira sustentável. Mas também não fazer absolutamente nada, a gente vai ficar mais atrás ainda. A gente já perdeu o século XX inteiro sem construir ferrovia, enquanto o mundo hoje ele exporta e vaza a produção toda por ferrovia até os portos. Obrigada, Durgan e Mônica, pelas análises.